O tema da nossa mensagem será: como aproveitar o melhor de Deus. Eu vou colocar em 2023. É o melhor de Deus em qualquer época, mas como aproveitar o melhor de Deus? Abram suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis 10. Eu vou destacar aqui apenas 2 versículos e fazer um resumo do acontecimento. 1 Reis 10, versículo 1 e o versículo 9. Desculpe, versículo 1 e versículo 7. Diz assim, verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Verso 7. Diz assim, verso 6 para a gente entender melhor. Disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade, a fama que eu ouvi. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pelo culto que está sendo prestado ao Senhor. Peço para que o Senhor, em bondade, esteja usando essa palavra agora para abençoar os presentes. Se dispuseram a estar na tua casa, Senhor, fala ao coração deles. Em Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem sentar-se? Meus irmãos, meus amigos, qual é o contexto? Salomão foi levantado rei. E a Bíblia fala que Deus agradou-se em abençoá-lo com muita sabedoria. Junto com essa sabedoria, houve grande glória. Misturou a sabedoria e a glória, e ele teve grande fama. A fama dele foi tal que se tornou notória, não apenas em Israel. Não apenas em Israel e nas nações circunvizinhas a Israel. A fama de Salomão se tornou notória até em locais distantes, como era a região de Sabá, que hoje é conhecida como Etiópia. Então, Israel está ali onde a gente chama de Oriente Médio. Etiópia está na África, já em outro continente. A fama de Salomão se tornou tão notória que chegou até numa região extracontinental. A rainha de Sabá, quando ouve dessa fama, ela não acredita. Ela fala: olha, eu vou lá só para comprovar que é exagero do povo. No que ela chega, ela faz perguntas muito difíceis a Salomão. Ela começa a tentá-lo com perguntas difíceis. E aí, além das perguntas, das respostas de Salomão satisfazerem o coração da rainha, ela vai vendo toda a glória do reino. E é o que ela diz então nos versos 6. Olha, eu ouvi sobre o que falava de você, e eu vim testificar com os meus olhos. Eu não acreditava. Mas chegando aqui, eu descobri que não me contaram nem a metade. Meus irmãos, qual é a ideia que eu quero tirar aqui? Nós às vezes falamos sobre a abundância de Deus. E talvez para muitos pode parecer algo tão distante, algo tão longe. A gente fala sobre o agir de Deus. E alguns de repente ficam pensando assim: olha, eu sei que Deus age, mas será que é desse jeito? A gente fala da alegria que Deus faz no coração do homem, a restauração que Deus traz a casamento, o fortalecimento que Ele traz à família. E talvez muitos ouçam isso e falam: puxa, será que não é exagero? Precisa fazer como a rainha de Sabá. Precisa ir e testificar com seus próprios olhos. E meu irmão, meu amigo, eu quero te dizer que se você experimentar, você vai dizer igual a rainha: olha, não me contaram nem a metade. Realmente o agir de Deus é maravilhoso. Mas como desfrutar esse agir? Como desfrutar o melhor de Deus? Como desfrutar a abundância de Deus? Este é o ponto que eu gostaria de trazer aos irmãos nessa noite. Como desfrutar? Quando a gente fala assim, a gente tem que tomar cuidado para não dar receitas de bolo. Quebra 2 ovos, põe uma xícara de farinha, acrescenta açúcar. Não tem receita de bolo com Deus, porque Deus é soberano. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz,
mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o agir do Espírito. Sem colocar Deus numa caixinha. Sem colocar Deus debaixo das nossas regras. Mas considerando os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Quais são os princípios que nós vemos na palavra, onde as pessoas desfrutaram o melhor de Deus? E eu queria mostrar para os irmãos, dentro de algumas narrativas, que em todas elas, ainda que sejam situações diferentes, os princípios foram os mesmos. Meus irmãos, vamos pensar aqui em umas 4 situações. Vamos lembrar aqui. Se lembram aquela situação onde havia um paralítico, as pessoas levam o paralítico até Jesus? Havia uma multidão, eles sobem pelo telhado e descem o paralítico até Jesus? Jesus fala, perdoados são os teus pecados? E depois diz, levanta, toma a tua cama e anda. Houve princípios ali. Se lembra aquela narrativa onde uma mulher, ela tem um fluxo de sangue há cerca de 12 anos? E ela então se esgueira pela multidão, toca em Jesus Cristo e sua doença é curada? Você perceberá que os mesmos princípios aconteceram ali. Se lembra de uma outra narrativa onde há um cego chamado Bartimeu? Estava à beira do caminho e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Levam o cego até Jesus e Jesus cura o cego? Você perceberá que são narrativas diferentes, mas têm os mesmos princípios. Se lembra a história de Zaqueu? Subiu num sicômoro para ver Jesus? Jesus para debaixo do sicômoro e fala, Zaqueu, desce porque hoje me convém pousar na tua casa? São 4 narrativas diferentes, mas em todas as 4 são os mesmos princípios onde as pessoas desfrutaram o melhor de Deus para a sua situação. Meu irmão, como desfrutar esse melhor? Meu amigo, como desfrutar o agir de Deus? Sem colocar Deus dentro de uma caixinha, sem dar receita de bolo, mas considerando os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Quais são esses? Em primeiro lugar, o princípio do reconhecimento da necessidade. Em primeiro lugar, isso. Você quer desfrutar o melhor de Deus na sua vida? No seu casamento, na sua família? Para pensar, é uma necessidade? Ou é apenas algo que, bom se acontecer, mas se não acontecer, tudo bem? Como é que é isso para você? Olha cada um desses exemplos que eu dei. Aquele paralítico, era uma necessidade ou era apenas uma opção? Ele precisava estar diante de Jesus, porque se ele não estivesse diante de Jesus, ele continuaria paralítico. Aquele cego, ele precisava estar diante de Jesus, porque se não estivesse, continuaria cego. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela precisava, necessidade. Zaqueu, ainda que fosse o maior dos publicanos, ainda que fosse um homem rico, aquela riqueza não satisfazia a necessidade do seu coração. Ele tinha um desejo, e o desejo dele era ver Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que é o que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas é o que não tem, até o que tinha, lhe será tirado. Do que a Bíblia está dizendo? Do desejo, da necessidade, da valorização. Se você realmente reconhecer isso, você valorizar isso, pode ter certeza, você já começou com o princípio certo. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Não é apenas que seria bom se acontecesse, é que eu não posso viver se isso não acontecer. Eu quero o casamento abençoado, eu quero uma família fortalecida, eu quero intimidade com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meu irmão, reconheça a sua necessidade. Não dá para passar sem, não dá para continuar sem. Eu falo sobre abundância e eu insisto em dizer, Deus não trabalha com conta-gotas, não aceite gotas. É por isso que o hino que a gente cantou aqui no início, chuva de bênçãos, a gente não diz assim, gotas benditas nós temos. A gente diz chuvas benditas nós temos, porque Deus, Ele tem chuva, Ele tem abundância. Mas como desfrutar dessas chuvas? Como desfrutar dessa abundância? Em primeiro lugar, reconheça a sua necessidade. Segundo lugar, e você vai perceber isso em todas essas narrativas, até onde vai o seu reconhecimento?
Porque se você observar, em cada uma dessas narrativas havia obstáculos. E esses obstáculos poderiam ter desanimado diversas outras pessoas. Por exemplo, quando os homens pegaram o paralítico e levaram o paralítico até Jesus. Eles chegam onde Jesus estava e havia uma multidão. Havia um obstáculo que impediria eles de chegar até Jesus. Concorda que muitos poderiam dizer assim: olha, o que eu pude fazer eu fiz, não dá para ir além disso, e parariam no meio do caminho? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tinha um obstáculo. Para ela chegar até Jesus, ela tinha que atravessar uma multidão, e ela estava enfraquecida pela doença. Muitos poderiam dizer: olha, não dá, eu vai além das minhas forças, e parar por ali. Aquele cego, à beira do caminho, ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele se calar. As pessoas davam bronca nele. Ele tinha obstáculos. Se ele permitisse que os obstáculos o desanimassem, ele não estaria diante de Jesus, não receberia o melhor do Senhor. Zaqueu queria ver Jesus, mas Zaqueu, ele era de baixa estatura e tinha uma multidão. E um segredo: ele era mal visto na sua comunidade porque ele era publicano. Na época não havia a palavra anão, mas parece que ele era anão, porque o texto fala que ele era de baixa estatura. Tente imaginar uma pessoa malquista e mal vista, andando no meio da multidão, sendo de baixa estatura. Ela receberia algumas cotoveladas, algumas sem querer, outras intencionais. Ela receberia alguns pisões, alguns sem querer, mas é possível que outros intencionais. Qual é o ponto que eu coloco? Todas essas 4 situações, que são situações diferentes, trazem os mesmos princípios. Primeiro, reconhecimento de necessidade. E segundo, um reconhecimento tal da sua necessidade que você se desafia a superar os obstáculos. Meus irmãos, nós sempre teremos empecilhos na nossa busca por Deus. Todo casamento vai ter dificuldade para viver um casamento feliz. Toda família enfrentará os seus perigos. Mas a grande questão é essa: até quando que eu estou disposto a enfrentar esses obstáculos? Essas narrativas são diferentes, mas todas elas trazem os mesmos princípios. Os nossos obstáculos são de 2 ordens. Em todas as narrativas nós percebemos isso. De uma ordem interna. O paralítico era paralítico, não conseguia andar. Ele tinha uma necessidade, um empecilho que era dele. Aquele cego era cego. O empecilho dele. A mulher com fluxo de sangue, ela tinha uma limitação própria. Ela estava enfraquecida devido à sua hemorragia, que já tinha 12 anos. Ela era magérrima, ela era anêmica. Dificuldade própria. Zaqueu, ele era de baixa estatura. Ele tinha uma limitação que era própria dele. Meus irmãos, olha, nem todo mundo aqui é paralítico. Nem todo mundo aqui é cego. Nem todo mundo aqui tem uma hemorragia. Nem todo mundo aqui é de baixa estatura, mas todo mundo aqui tem uma limitação pessoal. Todo mundo aqui tem uma dificuldade que só você e Deus sabem qual é. Para brincar, os irmãos sabem que, de vez em quando eu digo isso, de repente tem irmão que não tem dificuldade na área financeira. Mas desse mesmo irmão talvez tenha uma língua que dê 2 voltas nessa igreja e faz um lacinho no final. Qual o ponto que eu estou colocando? Não sei qual é a sua dificuldade, mas todo mundo vai ter uma dificuldade interna. Olha, a sua pode não ser a do cego, pode não ser a do paralítico, pode não ser a de Zaqueu, pode não ser a da mulher enferma, mas reconheça, você tem uma dificuldade. Esses não se permitiram parar no meio do caminho por causa da dificuldade interna. Eles se desafiaram a vencer essa dificuldade. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, não deixe que as suas limitações te impeçam de ser um crente mais envolvido em 2023. Pastor, eu não vou no culto de oração por isso ou por aquilo. Eu reconheço a sua limitação, mas você vai deixar essa limitação te parar no meio do caminho, ou você vai se desafiar a vencer a limitação? Pastor, eu não participo de escola dominical por isso ou por aquilo. Eu reconheço, mas é você que tem que se dizer: eu vou deixar que isso me pare no meio do caminho, ou vou vencer a minha limitação?
Porque, meus irmãos, eu gosto dessa frase: quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. Quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. Pastor, eu só não sou um crente fiel nos dízimos por causa disso ou por causa daquilo. Meu irmão, eu reconheço a sua dificuldade. Você que tem que se perguntar: você vai deixar que a sua dificuldade te pare no meio do caminho, ou você vai se desafiar a vencer essa dificuldade? Nós temos dificuldades internas, e todos nós também temos dificuldades externas, e essas dificuldades externas são quase sempre as mesmas. No caso do paralítico, o que impedia ele externamente? A multidão. No caso da mulher enferma, o que impedia ela de chegar a Jesus externamente? A multidão. No caso do cego Bartimeu, o que impedia ele de chegar até Jesus? A multidão mandava ele calar a boca. No caso de Zaqueu, qual era a dificuldade dele em chegar a Jesus externamente? A multidão. O que isso quer dizer? Que todos nós, são princípios, não é receita de bolo. Todos nós vamos ter dificuldade interna, todos nós vamos ter dificuldade externa. Concordemos. Se nós formos olhar para as coisas à nossa volta, a gente vai ter um bocado de pretexto para não fazer isso ou para não fazer aquilo. Concordam? Se você for olhar para mim, meu irmão, você vai ter tanto motivo para você se desanimar, porque a igreja é carinhosa. Mas se a igreja for assim realista, vai perceber que esse pastor está muito aquém do que deveria ser. E não é falsa humildade, não. Eu brinco com as pessoas que eu não tenho problema com autoestima, eu só não gosto de mim. Mas o ponto é o seguinte: se você olhar para as pessoas à sua volta, você pode desanimar. Se você olhar para dentro de você, você pode ver limitações. Agora, se você deixar que o desânimo externo ou com as limitações internas te parem no meio do caminho, você nunca vai desfrutar o melhor de Deus. Se desafie. Diga assim: olha, em nome de Jesus Cristo, eu vou saltar essa muralha. Em nome de Jesus Cristo, eu vou quebrar esse arco de bronze. Jesus tem abundância e eu não quero conta-gotas. Jesus cura cegos e eu não quero viver cegueira. Jesus cura paralíticos e eu não quero viver paralisia. Jesus cura enfermos e eu não quero continuar com hemorragia. Jesus honra os desprezados e eu, como Zaqueu, quero de alguma maneira que Jesus honre a minha vida. Diga assim: Jesus restaura casamento e eu quero o meu restaurado. Jesus fortalece famílias e eu quero a minha fortalecida. Jesus perdoa pecados e eu quero o meu perdoado. Meus irmãos, meus amigos, entendamos. Não olhemos para as dificuldades no sentido delas nos anular. Olhemos para Jesus Cristo, percebamos a nossa necessidade e, percebendo a nossa necessidade, vençamos os obstáculos para chegarmos até Cristo. Não tem receita de bolo. Não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha. Faz isso, não faz aquilo. Mas Deus estabeleceu princípios. Meus irmãos, a rainha de Sabá está longe, está lá na Etiópia, e ela começa a ouvir: lá em Israel tem um rei que é sábio. Lá em Israel tem um rei que é cheio de glória. Lá em Israel tem um rei que está abençoando a nação. Ela tanto ouve que ela fala: não é verdade, não é verdade. Eu vou lá para saber se é isso mesmo. O povo está exagerando. Quando ela chega lá, ela descobre que não contaram nem mesmo a metade. Meu irmão, Deus abençoa as pessoas que se voltam para Ele, é verdade. Meu amigo, Deus transforma vidas, Deus salva, Deus perdoa, Deus restaura. Para a rainha de Sabá era algo distante, até que ela se dispõe e descobre que é real. Jó, ele depois de passar por toda a experiência dele, ele diz assim: antes eu conheci o Senhor, mas era de ouvir. Eu conheci o Senhor, mas era de longe, era só de ouvir. Agora os meus olhos contemplam o Senhor. Ele está dizendo que ele está conhecendo o Senhor de uma forma mais íntima, mais pessoal, mais profunda. Como é que eu posso conhecer o Senhor assim? Como é que eu posso conhecer o Senhor de uma forma mais íntima, mais profunda?
Veja, quando a gente fala, faz isso, não faz aquilo, parece que está dando uma receita de bolo. Parece que está colocando Deus dentro de uma caixinha. Não, não é isso. São princípios que a gente vê em diversas narrativas da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o princípio do reconhecimento da necessidade. Segundo lugar, o reconhecimento tal que se dispõe a vencer os obstáculos. Qual é o teu obstáculo? Olhando para o seu coração, qual é o teu obstáculo? Todos nós somos propensos ao obstáculo do orgulho. Todos nós somos propensos ao obstáculo do orgulho. E nesse obstáculo do orgulho, a gente justifica colocando a culpa no outro. Ah, mas não é do jeito que eu queria. Ah, mas assim também não é bom. Ah, mas ele não foi feliz no que ele falou. Ora, aquelas pessoas, se elas se permitissem deixar-se levar pelos obstáculos, o maior prejudicado seria elas. Elas nunca teriam experimentado o melhor de Jesus Cristo na sua vida. Indo além, então, nos nossos princípios, a necessidade de superar obstáculos. O que acontece então? E observa que nos 4 eventos acontece isso. Todos os 4 precisaram abrir o coração para Jesus Cristo. No caso do paralítico, aplicação. Subiram pelo telhado e tiveram que descobrir o telhado onde Jesus estava. E desceram o paralítico até Jesus Cristo. Todos nós precisamos descobrir o nosso telhado diante de Jesus. Precisamos descobrir o nosso coração. Todos nós precisamos desnudar a nossa alma diante do Senhor. Dizer, olha Deus, o meu problema é este. Olha Senhor, a pessoa sou eu. A questão é essa. Eu digo que é meu marido, mas não é não, Deus, sou eu. Eu digo que é minha esposa, não é não, Senhor, sou eu. Eu digo que é a igreja, não é não, sou eu. Aqueles homens precisaram descobrir o telhado diante de Jesus. O cego Bartimeu, quando é levado à presença de Jesus, Jesus faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? A pergunta parece boba, porque um cego quer enxergar. Mas Jesus faz essa pergunta para que aquele homem abra seu coração, reconheça que ele precisa. Aquele homem vai dizer, Senhor, o que eu quero realmente é enxergar. Eu quero ver. Meu irmão, meu amigo, abre seu coração diante do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus Cristo, ela é curada. Aí Jesus começa a fazer uma pergunta que os discípulos não entenderam. Ele começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos falam, Senhor, a multidão toda te comprime. A multidão toda te aperta. E o Senhor está perguntando quem te tocou? A multidão inteira está te tocando. Os discípulos não entenderam. Jesus fala, não, não é disso que eu estou falando. A multidão me toca de uma maneira natural. Teve alguém que me tocou de forma especial. Teve alguém que me tocou de tal maneira que experimentou o meu poder. Meu irmão, meu amigo, para pensar. Jesus não sabia quem havia tocado ele? Jesus não sabia? Claro que sabia. Ele está perguntando quem me tocou, porque aquela mulher precisava abrir o coração diante dele. É um princípio. O paralítico precisou desnudar o telhado onde Jesus estava. O cego foi perguntado, o que queres que eu te faça? Aquela mulher é perguntado assim, quem me tocou? E ela vai precisar sair do anonimato. Ela vai precisar se expor diante do Senhor e se expor diante da multidão e dizer, Senhor, fui eu. Eu tinha esse problema. Ninguém resolvia. Mas eu entendi que o Senhor poderia fazer e eu me dispus a ir até o Senhor. E olha, Senhor, quando eu toquei, algo aconteceu. Algo maravilhoso. Eu desfrutei o melhor do Senhor na minha vida. Precisa abrir o coração diante do Senhor. Zaqueu, Jesus está na casa dele, e as pessoas começaram a reclamar, a murmurar. Ah, ele entra na casa de pecador. Esse publicano aí é ladrão, e ele entra na casa de ladrão. Esse publicano aí é um vira-casaca, ele trabalha para os romanos para cobrar imposto dos seus irmãos judeus. Começaram a blasfemar. E aí Zaqueu, ele vai precisar abrir o coração dele.
e no que ele vai abrir o coração, ele fala: Senhor, isso daí que estão dizendo de mim é verdade. Eu até hoje, eu fui um homem usurário, egoísta, que só queria enriquecer. E eu procurei enriquecer às custas do meu povo. Mas, Senhor, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dividir com os pobres. E ele diz: Senhor, eu extorqui das pessoas. E aqueles aos quais eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Percebe o princípio em todas as narrativas? A necessidade de abrir o coração. Esse abrir o coração é confessar pecado. Esse abrir o coração é reconhecer que o problema está em você, ou que você mesmo é o problema. Esse abrir o coração é dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de algo que só o Senhor pode fazer. Se o Senhor não fizer, eu continuo enfermo, eu continuo cego, eu continuo paralítico, eu continuo desprezado. Meus irmãos, meus amigos, nós não estamos colocando Deus dentro de uma caixinha, nós não estamos dando receita de bolo. O que nós estamos dizendo é que existe algo maravilhoso em Deus que muitos têm desfrutado, mas infelizmente acontece que outros só ouvem de longe. Enquanto que para uns é algo real, para outros pode parecer algo bonito, mas tão distante que eles não experimentam. Me permite um exemplo? Aquela passagem onde fala que Pedro andou sobre as águas. A gente sabe que Pedro, ele duvidou, ele quase que afunda, mas ele andou sobre as águas. Faz de conta que no final de semana tivesse uma escola dominical, tivesse um culto, e as pessoas fossem dar testemunho. Tomé estava no barco, e sabe o que ele ia dizer? Gente, essa semana eu vi uma coisa maravilhosa. Eu vi 2 homens andando sobre as águas. O pessoal ia falar: oh! Mateus ia dizer: gente, olha, o que Tomé está dizendo é verdade, eu também vi 2 homens andando sobre as águas. André, Tiago, Filipe, cada um dos 11 ia dizer essa mesma coisa: nós vimos algo maravilhoso, nós vimos 2 pessoas andando sobre as águas. Até Judas diria isso. Quando chegasse na hora de Pedro, Pedro ia dizer o seguinte: olha gente, comigo foi diferente, eu não vi, eu andei. Eu não vi pessoas andando sobre as águas, eu andei sobre as águas. Não é a experiência do outro, é a minha experiência. Não é o que o outro tem experimentado de Deus, é o que eu experimentei. E eu posso dizer para vocês, é maravilhoso, Deus é real, Deus faz maravilhas. Meus irmãos, como é que a gente pode desfrutar dessas maravilhas? E o meu desafio aqui para os irmãos é este: parem de ficar ouvindo à distância, meu amigo, Deus salva, parem de ouvir isso à distância, receba a salvação hoje. Meu irmão, Deus abençoa casamentos, pare de viver entre tapas e beijos, busque a restauração que o Senhor oferece. Deus nos dá vida e vida em abundância, saia do conta-gotas. Como é que a gente faz isso? Apenas falar não é suficiente, a gente precisa explicar, sem colocar Deus numa caixinha, sem dar receita de bolo. Reconheça a sua necessidade. Pergunte-se até onde você está disposto a ir, mediante a sua necessidade. Não pare nos obstáculos. Teve pessoas que começaram, estavam até animadas, mas em algum momento, não sei o que aconteceu, dificuldade interna, dificuldade externa, desanimou, parou no meio do caminho. Não faça isso. Renove a sua força, renove o seu ânimo, se disponha a ir além, porque Jesus tem maravilhas para fazer na sua vida. O último princípio, e aqui a gente vai encerrar, o último princípio, a certeza de que Deus honra a sua busca. O último princípio é este: a certeza de que Deus honra a sua busca. Tenha essa certeza. O trabalhador, ele não trabalha apenas por trabalhar, ele trabalha porque no final do mês ele quer ser recompensado pelo seu trabalho. Não é assim? Deus, ele não tem conosco uma relação de trabalho, porque tudo é pela graça. Mas assim como o trabalhador está esperando uma recompensa, você que está buscando o Senhor, espere.
Espere realmente. E espere na certeza de que Deus vai honrar a sua busca. Pense bem. Aquele cego, quando estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava esperando? Uma esmola? Esmola ele já tinha recebido de várias outras pessoas. Esmola ele poderia receber de qualquer um que passava ali. O que ele esperava de Jesus é algo que vai muito além da esmola. Ele esperava algo que só Jesus pode fazer, a cura da sua visão. Aquela mulher, quando ela se esgueira na multidão, quando ela quer ir até Jesus, ela fala: se eu apenas tocá-lo, serei curado. O que ela queria? A Bíblia fala que ela foi uma mulher rica, que ela tentou tudo o que podia, que a medicina oferecia na época. Ela vai até Jesus, esperando que Jesus faça algo que só Ele pode fazer. Quando aquele paralítico é levado até Jesus, e então o telhado se abre, e ele é levado até Jesus, o que as pessoas esperavam? Esperavam que aquele homem saísse dali, não sendo mais paralítico. E percebe que em todas essas situações, Deus honrou a busca. Em todas essas situações. E se você parar para perceber, nessas situações, ele foi além. Observe bem, não é só que Deus honra indo além. No caso do paralítico, quando desce o paralítico até Jesus, Jesus olha para o paralítico, vendo a fé daqueles homens, Jesus diz: perdoado te são os teus pecados. As pessoas esperavam apenas a cura do corpo, e Jesus foi além da cura do corpo, ele trouxe a salvação da alma. No caso de Bartimeu, quando ele fala assim: o que queres que eu te faça? Bartimeu fala: Senhor, que eu veja. Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem voltou vendo. Agora, mais do que a restituição da visão, aquele homem recebeu salvação. A tua fé te salvou. Aquela mulher enferma, quando ela toca em Jesus Cristo, ela é curada. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? E aquela mulher se apresenta e abre seu coração, mais uma vez Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus vai além, Ele honra e vai além. Zaqueu sobe naquela árvore. Zaqueu queria apenas ver. Para Zaqueu, se visse, nem que fosse a distância, já seria o suficiente. Jesus, Ele vai honrar Zaqueu indo além. Jesus está no meio de uma multidão. Jericó, a cidade de Zaqueu, era como se fosse da seguinte maneira: a capital de Israel é Jerusalém. Depois de Jerusalém, qual era a maior cidade? Jericó. Se me permitirem uma comparação, Bahia. Qual é a maior cidade da Bahia? Salvador. Saindo de Salvador, qual é a maior cidade? Feira de Santana. Então, Jericó era a Feira de Santana daquela região. No meio daquela multidão, Jesus poderia ter se hospedado na casa deste, na casa deste, na casa deste, na casa deste. Ele poderia ter escolhido qualquer casa. Mas ele para debaixo do pé de sicômoro, olha para o alto e fala: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não é na casa do prefeito, não é na casa do juiz, não é na casa de ninguém, é na tua casa, Zaqueu. Não é na casa dos honrados, não. Vai ser na tua casa, você que é desprezado, é na tua casa que eu vou ficar. Por que isso, meu irmão? Por que isso, meu amigo? Porque Deus honra a sua busca. Ele prometeu, Ele disse assim: eu honrarei aqueles que me honram. E eu tenho visto o Senhor fazendo isso. Eu me alegro por perceber Deus agindo assim na vida de tantos irmãos aqui. Eu dou testemunho de casamentos restaurados. Eu dou testemunho de vidas libertas. Eu dou testemunho de pessoas que hoje são salvas. E meu irmão, meu amigo, Jesus pode fazer isso por você. Confia. Creia nisso. Se aproprie disso. Deus honra. E Ele honra indo além. Depois de entrar na casa de Zaqueu, depois de ceiar com ele, Zaqueu abre seu coração e Jesus termina dizendo assim: hoje houve salvação nessa casa.
Hoje houve salvação nessa casa, porque este que as pessoas desprezam também é filho de Abraão. Percebe que Jesus honrou e Jesus foi além? Meu irmão, é um ato de fé. Meu amigo, é um ato de fé, é crer. E crendo, se aproprie dessas realidades. Mas qual é o desafio para a gente? O desafio é que muitos acabam fazendo apenas parte da multidão. Em todas essas narrativas, havia uma multidão. Essa multidão viu o que Cristo fez, mas eles não desfrutaram na vida deles o que Cristo fez. Olha, não façamos apenas parte da multidão, que vemos o que Cristo faz, que ouvimos o que Cristo faz, mas que para nós parece algo tão distante, tão impessoal. Não, eu quero ser o cego da história, eu quero ser o paralítico da história, eu quero ser a enferma da história, eu quero ser o desprezado da história, eu quero ser aquele que não apenas vê o que Cristo faz, mas que desfruta daquilo que Cristo faz. Quais são os princípios? Sem colocar o Senhor numa caixinha, sem oferecer uma receita de bolo. Reconheça a sua necessidade. Eu preciso desesperadamente de Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso desesperadamente de Cristo no meu casamento. Eu preciso desesperadamente de Cristo no meu ministério, porque sem Jesus no meu ministério, ele é falido. Reconheça. E neste reconhecimento se pergunte, até onde que eu estou disposto a ir? Porque infelizmente o problema é que as pessoas param no meio do caminho, elas se deixam desanimar com os obstáculos, sejam obstáculos internos, cegueira, enfermidade, paralisia, baixa estatura, sejam dificuldades externas, a multidão. E as pessoas dão desculpa. Eu gosto de uma frase que diz assim: pode te faltar tudo na sua vida: pai, mãe, cônjuge, filhos, dinheiro, saúde. Pode faltar tudo. Sabe o que nunca vai faltar? Nunca vai faltar alguém em quem você colocar a culpa. Você sempre vai ter um culpado para os seus problemas. É a multidão, é este, é aquele. Para com isso. Não permita que essas coisas te deixem no meio do caminho. Vence os obstáculos e vá além. Abra seu coração diante do Senhor. Desnude a sua alma. Descubra o seu telhado. Diga: Senhor, eu preciso, eu quero, eu busco. Na certeza de que Deus vai honrar. Na certeza de que Deus vai fazer a diferença. Como é que a Bíblia diz? Promessa de Deus: vocês me buscarão e vocês me acharão, diz o Senhor, quando me buscarem de todo o coração. Percebe que essas 4 narrativas confirmam esse verso da Bíblia? Eles buscaram e eles acharam, porque eles buscaram de todo o coração. Assuma esse propósito, não apenas para essa noite, para a sua vida. Reveja qual é a sua realidade. Reveja o que você está vivendo. Diga para o Senhor: Deus, eu quero mais, eu preciso de mais, e eu vou buscar mais. Em nome de Jesus, o Senhor há de curar a minha cegueira, o Senhor há de curar a minha paralisia, o Senhor há de curar a minha enfermidade, o Senhor há de resolver o problema do meu desprezo. E aqui eu estou falando aqui em termos secundários. A grande questão é: Deus há de transformar a minha vida. Diga isso, se dispõe a buscar. E meu irmão, meu amigo, é promessa não minha, é promessa de Deus. Ele vai honrar a tua busca em nome de Jesus. Louvado seja Ele. Eu gostaria de pedir a todos para curvarem suas cabeças, fecharem os seus olhos. Nós estamos numa noite atípica. Mas o que é atípico para a gente, às vezes, é preparado especialmente pelo Senhor. Talvez Deus quisesse que essa palavra fosse trazida nessa noite, pensando em você. Não em quem está à sua direita, à sua esquerda, pensando em você. Deus, de repente, quer vir ao encontro da sua necessidade. Deus quer vir ao encontro da sua alma. O que eu te desafio? Reconhece a sua necessidade?
Seria bom que acontecesse ou você precisa que aconteça? Reconheça, eu preciso desesperadamente de Jesus na minha vida. Sem Jesus, eu estou condenado ao inferno. Sem Jesus, a minha alma é vazia. Sem Jesus, eu não tenho vida e não tenho abundância. Eu preciso de Jesus no meu casamento, na minha família. Reconheça. E se pergunte até onde você está disposto a ir por Jesus. Até onde? Você sabe que tem obstáculos. Você já experimentou isso? Não sei qual é o seu. Às vezes eu tenho dificuldade até de saber qual é o meu, mas eu sei que acontece. Se desafie. Eu vou vencer esses obstáculos na minha busca por Jesus. Eu te peço para abrir seu coração diante do Senhor. Reconheça seu pecado. Orgulho, coração duro. Você e Deus que sabem quais são. Peça perdão, clame por Ele e confia que o Senhor honrará a sua busca. Eu quero te convidar a uma decisão nessa noite. Você que é crente, uma decisão, um propósito para 2023. Eu vou sair do anonimato, eu não quero fazer parte da multidão, eu quero experimentar mais do agir do Senhor. Você que já é crente em Jesus Cristo, eu vou ser um crente mais engajado, vou ser mais comprometido, vou buscar mais o Senhor, vou me envolver mais com a igreja do Senhor. Você no seu casamento, diga, olha, meu casamento vai ser melhor em 2023. Você na sua vida cristã. Mas meu amigo, eu quero me voltar a você que ainda não tem salvação, você ainda que não teve uma entrega de vida a Cristo, que você ainda não recebeu Ele como Salvador. Eu quero te convidar a tomar uma decisão ao lado dele nessa noite. Reconheça a sua necessidade, volte-se para Ele. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.